Rick talvez seja o cara mais azarado que você vai conhecer, e aparentemente nada em sua vida dá certo, mas calma, você vai entender tudo agora nessa comédia chamada Tudo para Ficar com Ela, que iremos ver agora. E aí, tudo bem? Você está no canal Abreviando Filmes, com alerta de spoiler a seguir. O filme começa com o até então azarado Rick nos contando que fez uma aposta com um garoto maluco da Lituânia, e agora seu melhor amigo está preso, seu pai virou um fugitivo, acharam um corpo no porta-malas da sua mãe, a menina que é o amor da sua vida acha que ele é o anticristo e para ajudar ele ainda conseguiu pegar chato. Observando o Rick assim por 3 segundos, eu já diria que sou o cara mais sortudo da face da terra. Quando o Rick ouve um barulho, ele desce procurando sua mãe, abre a geladeira e comenta: ela não deveria ter ido a lugar nenhum, o estoque está cheio, se referindo às bebidas na geladeira. Ele encontra comprimidos revirados na mesinha da sala e sua mãe desmaiada de leve no sofá, com várias cartas à sua volta espalhadas, cartas de despedida. Rick rapidamente liga para a polícia e ao passar seu endereço, seu amigo que é policial o reconhece e fala: e aí, Rick? Rick... Mas Rick desliga rapidamente o telefone, mas não adianta, pois seu conhecido policial já está em sua porta. A polícia, após o interrogar, percebe que tem algo muito errado acontecendo para levar a mãe de Rick a fazer isso. Qual é a escolaridade da sua mãe? Pergunta o policial. Rick, não acreditando na pergunta, diz: a minha mãe está com um tubo de oxigênio enfiado na garganta e você quer saber se ela estudou? O policial responde que é uma possível cena de homicídio. Cena de homicídio? Como você explica as inúmeras notas de suicídio, então? Fala Rick mostrando as cartas ao policial, que rapidamente toma da mão dele falando que isso são provas e que não podem ficar com Rick. O policial fala para ele que ele poderá pegar as cartas se ele puder ler primeiro. O policial lê a carta que a mãe do Rick diz que seu filho Rick é abusivo e teve coragem de pegar a sua melhor amiga, que por sinal é mãe do seu melhor amigo. Como ela descobriu? Se minha mãe sabe, quem mais sabe? Pergunta Rick para ele mesmo e complementa dizendo: Billy iria ficar louco de eu estar saindo com a mãe dele, sem falar no marido dela, que é um neonazista e ex-atleta universitário que entende muito de espingarda. E o mais importante, e se a Nina Pennington souber? Se referindo ao amor da sua vida, a garota dos seus sonhos. Mas o pior Rick descobre agora, quando pega uma das cartas escrita minha ex-melhor amiga Pamela Bender, e lê rapidamente que foi a própria amiga de sua mãe que contou para ela o que rolou. Rick nos faz voltar 2 semanas para entender como tudo começou. Rick, ao levantar da cama, nos conta que até hoje só teve relação com sua própria mão, se é que vocês me entendem. Mas fala que isso está para mudar e começa a pensar na mulher da sua vida, a Nina Pennington, por quem está apaixonado. O irmão de Rick entra no quarto e ele desce para ver sua mãe, que por sinal já está meia mamada. Quando ela pergunta: cadê o pai de vocês? Ele se mudou de novo, responde Rick para sua mãe, que comenta: verdade, e complementa dizendo que ele é um filho de uma boa mãe. A irmã de Rick chega e sua mãe pergunta a ela onde ela estava ontem às 3 da manhã, e ela responde que estava alimentando os mendigos. Mas cá pra nós, se ela os alimenta, só não sabemos dando o que exatamente, pois ela trabalha como stripper. Mas sua mãe sempre acredita no que ela diz, por mais que pareça o mais puro absurdo. Ao sair de casa, o pai de Rick, que apenas foi o doador do esperma, segura ele e diz que precisa que Rick pegue a fita de dentro da câmera, que deixou na casa de Rick, pois é uma fita comprometedora, que tem as gravações que ele fez das brincadeiras com a secretária. A caminho da escola, Rick para na boate, que sua irmã trabalha, e Jimmy, que é o dono do lugar, pede para ele encontrar uma menina que trabalha de stripper para ele na casa, mas que está sumida. Rick chega na casa da moça de família e ela diz a ele que trabalharia para ele com a boca se ele contar que ela tinha ido ao médico fazer uma endoscopia. Rick aceita e, por ele ser uma máquina, consegue durar 2 segundos. Ele passa na casa do seu melhor amigo e a mãe dele, a senhora Bender, o atende. Rick, oi, tudo bem? Pergunta sorridente, ela já começando a dar em cima dele. Rick, estranhando, responde que está tudo bem e pergunta se o Billy está em casa. E a senhora Bender afirma que sim, que o filho deve estar lá em cima fazendo 5 contra 1. Ele entra correndo no quarto do seu amigo Billy e vê o amigo descabelando o palhaço. Billy, por não ser muito inteligente, ou melhor, nada inteligente, solta seu líquido branco bem ali conversando com Rick. Se você gosta dos nossos resumos de filme, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. E vamos continuar. Após Rick lhe dar lenço de papel para se limpar, Rick conta que ganhou um babado quente e molhado de uma stripper, e Billy comenta para ele torcer para ela não ter doença. Nesse momento, Billy, abrindo a porta, vê que sua mãe estava na porta escutando. Billy, será que você pode ir comprar cigarros para a mamãe? Pergunta
Sra. Bender já com tom de ordem para o filho. Ela senta para conversar com Rick e fala que já sabe sobre o babado molhado e diz que é bom que ele tenha saído da zona de conforto dele. Ela começa a se jogar para cima dele dizendo que é muito bom experimentar coisas novas. Sra. Bender, está tentando me seduzir? Pergunta Rick. Não, é claro que não. Eu apenas quero ser uma professora, a sua professora. Um dia você vai ter uma namorada e você deve estar pronto para ela. Responde a mãe do seu melhor amigo enquanto vai acariciando Rick e perguntando se ele está gostando. Rick, sem conseguir expressar muitas palavras nesse momento, só vai comentando que está gostando. A cena muda e Rick, ao acordar no dia seguinte, pensa no que aconteceria se alguém descobrisse isso. Que sim, ele estaria ferrado. Agora Rick precisa levar esse segredo somente com ele até o túmulo. Chegando na escola, ele comenta com Billy, seu melhor amigo, que vai convidar a Nina Pennington para sair. Billy fala que isso não muda o fato dela estar namorando o Kevin Carpenter. Do nada, chega atrás de Rick um cara que também é amigo deles, chamado Carlis. Carlis fala que a Nina Pennington é muita areia para o caminhãozinho de Rick e lhe faz uma aposta. Eu aposto $1000 que você não faz o serviço completo com a Nina Pennington, lançando a aposta para Rick. Rick, com um parafuso a menos na cabeça, diz que topa a aposta. Quando Carlis vai embora, Billy fala para ele que ele acaba de fazer uma aposta com o filho de um gangster. E eu não preciso nem explicar a vocês que se Rick perder e não conseguir pagar, de alguma forma ele iria dar uma falecida de leve nele, né? Rick apenas comenta para Billy, que porcaria. Rick está no banheiro, desesperado, pensando em como vai pagar os $1000 quando aparece Santa Lola em sua frente, a padroeira dos adolescentes. Ela diz para ele relaxar, pois ele está tendo uma visão sagrada. Ela diz que veio o ajudar a conquistar seus sonhos e que vai lhe acompanhar nas brincadeiras nervosas para ele não se dar mal. Ela complementa dizendo que é para ele ficar atento aos sinais. Saindo do banheiro, ele vê Nina passando e logo atrás Kevin, seu namorado. Ele nos conta que Kevin é o cara mais babaca do mundo, inclusive porque nas últimas férias introduziu um cabo de vassoura no Tobias do seu melhor amigo Billy, após Billy ter desmaiado. Sorte ou não, nesse momento ele vê Nina terminando o namoro com Kevin e acha que foi um dos sinais que a Santa Lola falou para ele. Deus quer que eu fique com a Nina Pennington em todas as posições possíveis, afirma Rick para Billy. A cena muda e ele está na aula de português, quando o professor pede para ele conjugar o verbo viver. Rick, mal prestando atenção na aula, não sabe responder, e o professor começa a conjugar, mas antes mesmo dele terminar a frase nós vivemos, ele acaba infartando e cai ali mesmo no chão da sala de aula. Nesse momento, o professor não viveu mais em nenhuma conjugação. Todos saem comemorando que foram liberados mais cedo da escola. Rick aproveita e chega em Nina e a convida para ir ao enterro do professor, oferecendo a ela uma carona. Porém, Kevin chega nesse momento e questiona Rick que quem o autorizou a falar com a namorada. Eu não sou sua namorada, Kevin, responde Nina, que continua dizendo que Rick apenas lhe ofereceu uma carona para o velório do professor e que ela aceitou. Bom, um velório é o local perfeito para você, porque você está morto, fala Kevin, ameaçando Rick de dar uma falecida de leve nele. Após o enterro, eles começam a conversar no carro e começa a tocar na rádio uma música. Nina diz que adora essa música e Rick, sem nem saber qual música é, diz que também gosta muito. Ele complementa dizendo que quando a banda faz show por aqui, ele entra no camarim deles para conversar, pois são muito próximos, ele e o pessoal da banda. Então você vai no show deles amanhã à noite, aqui? Pergunta Nina, que fica animada para conseguir uns ingressos do show com Rick. Agora Rick está pensando em como vai desenrolar esses ingressos, quando uma van bate atrás do carro deles. Ao descer, ele vê que é o padre Crommins e suas freiras que fizeram voto de silêncio. O padre prefere que não chamem o seguro, pois a igreja se responsabilizará com tudo, afirma ele. Rick, preocupado como conseguirá os ingressos, vai falar com Jimmy, pois lembra que ele conhece a gravadora que a banda toca. Jimmy pede então para Rick ir comprar umas paradinhas tóxicas alegrantes no fornecedor que estava em promoção de compre 20 leve 25. E Rick acaba comprando os comprimidos extras. Com o carro de sua mãe no concerto, ele pede o da Sra. Bender emprestado. Sem problemas, eu empresto, mas se quer mesmo o carro, fala a Sra. Bender dizendo que ele teria que primeiro dar uma conversada com a mudinha, se é que vocês me entendem. A cena muda e agora Rick está em casa quando a Santa Lola aparece em sua cama e fala para ele tomar cuidado com os lituanos e não correr muito rápido atrás dos seus objetivos, pois ele pode não chegar, se referindo a ele se aproximar muito rápido de Nina e seu ex-namorado Kevin Carpenter não gostar. Rick não entende nada. No outro dia, após sua mãe perguntar do carro dela que está no concerto, Rick vai buscar o carro emprestado na casa da Sra. Bender e ela diz para levar o Billy junto. Rick, sendo quase obrigado a levar o melhor amigo junto, fica um clima bem estranho, pois o Billy agora está de vela. Eles estão conversando sobre os planos e perguntam a Nina se ela tem planos, e ela responde dizendo que sim, que irá virar pastora, pois acredita que tem um chamado muito forte para isso. Essa coisa de pastor é bem legal. Tem certeza que não quer entrar no American Idol ou algo assim? Pergunta Rick para Nina, tentando a convencer de não virar pastora para que pudesse rolar o rala e rola. Rick, aborrecido por saber que possivelmente não irá molhar a linguiça
linguiça com Nina, sai do carro e o chuta amassando o paralamas. Rick e Billy vão até o hotel em que Jimmy está para buscar os ingressos com ele, mas ao chegar, Jimmy diz que não tem nada e fecha a porta na cara dos dois, que agora definitivamente não sabem o que fazer. Ao virarem, eles veem no estacionamento o carro do pai de Rick. Eles vão até a janela de um quarto e ouvem o pai do Rick e o pai do Billy juntos brincando com uma mulher que trabalha com um bumbum. Para zoarem, eles batem na porta e conseguem tirar umas fotos dos seus pais com a garota de família. Assim, em meio ao acontecido, Rick acaba se saindo bem por não precisar se explicar sobre os ingressos do show para Nina. Rick faz um acordo com os pais que se eles assumirem um amassado no carro da Sra. Bender, ele não falaria nada para ninguém do que viu. Antes de ir embora, Nina diz para Rick que se divertiu e Rick pede desculpas por terem perdido o show e Nina diz que adoraria ter uma próxima saída juntos. Rick fica feliz. No outro dia, a mãe de Rick, bêbada, diz que colocou um detetive atrás do pai dele e já descobriu que o pai dele estava no hotel com uma garota de bem e com o esposo da sua melhor amiga, a Sra. Bender. Ela diz que vai viajar com o grupo de reabilitação, pois faz muito bem para ela, enquanto pega uma garrafa de vodka na geladeira. Rick a questiona sobre a garrafa de vodka e sua mãe responde que ir para a reabilitação sóbria é como ir para a aula de tênis sem a raquete. Rick está a caminho da escola e a Sra. Bender o chama para conversar e o convida para entrar na sua casa para brincar de sobe e desce na linguiça de carne. Rick fala que tem aula, mas ela responde que escreve um bilhete para ele levar. Rick chega na escola e o diretor está apresentando uma freira, que o padre Crommins emprestou para substituir o professor que deu uma ida ali no céu e não disse quando volta. O problema é que a irmã está com a bateria arriada e acaba dormindo na mesa. Nesse momento, Rick aposta com Billy que ela acordaria e ele vence a aposta. Rick e Billy são chamados pelo diretor na secretaria, pois não se pode fazer apostas dentro da escola. Só que tudo está sendo manipulado pelo Kevin Carpenter, que quer acabar com Rick por ele estar saindo com a sua ex-namorada. O diretor sai da sala e Rick acaba achando na mesa dele algumas fotos comprometedoras do vestiário feminino. E quando o diretor volta, Rick faz uma chantagem com ele que, em troca, ele só pede para o diretor esquecer do Rick e do Billy até o fim do ano e fazer vista grossa para tudo que eles fizeram. O diretor aceita. Rick, a caminho de casa, conversa com Nina e ela diz que gosta de ajudar as pessoas, por isso também quer ser pastora. Ao chegar em casa, Rick liga para a oficina que está o carro de sua mãe e como o carro vai demorar mais uma semana, a oficina lhe oferece a pedido do padre Crommins um carro emprestado até o da sua mãe ficar pronto e Rick ainda pode escolher o carro que quiser. Meu favorito é um Aston conversível, fala Rick sem ainda acreditar. Eu chego aí em 1 hora, responde o responsável pela oficina. Quando o carro chega, ele sai para dar uma volta com Nina e Billy. A noite chega e eles são parados pela polícia. Nesse momento, ele descobre que aquele carro pertence a um dos maiores mafiosos lituanos da região. Rick tenta explicar, mas é levado para a delegacia. A polícia acha que Rick está ligado com a máfia lituânia, mesmo após explicar toda a história. A advogada manda ele desmentir tudo e alegar que ganhou o carro de presente. Ele assim o faz e desmente fingindo que ganhou o carro de presente, em recompensa por seu pai estar na Lituânia fazendo um trabalho para a máfia. A advogada sugere que faz mais sentido investigarem o pai de Rick e não o próprio Rick. Sem provas, a polícia acaba o liberando. A advogada que pega uma carona com Rick no carro começa a ficar muito louca após tomar um comprimidinho da alegria pensando que era remédio para dor de cabeça. Ela agora quer dar umas brincadas com Rick de amassar a linguiça, mas Rick lembra de Nina e não deixa rolar nada. Ao chegar em casa, sua irmã está reunida com suas amigas de trabalho e Rick tem a ideia de fazer uma festinha para treinar com o objetivo de quando chegar a sua vez de sentar a naifa em Nina, ele estar bom. Mas do nada chega a Sra. Bender bem louca dizendo que gostaria de participar da festinha. Ela fala para Rick que está lhe devendo 2 analgésicos, pois tomou os últimos 2 dele se referindo às balinhas do mal achando que eram comprimidos para dor. Ela vai até a cozinha e pega um batedor de bolo elétrico e o faz de brinquedo para a mudinha. Mas nessa hora chega Billy e como ele é muito lerdo, ele acaba sendo convencido por Rick que não tem nada de errado acontecendo ali. Rick está aproveitando que sua casa está cheia de mulheres de família para ganhar dinheiro. O que Rick não esperava é que em meio à sua festinha iria aparecer Nina, que chega sem avisar e diz que foi para saber se deu tudo certo com o carro. Nina não entende o porquê das mulheres estarem sem roupa e eles sobem para conversar no quarto de Rick. Kevin chega na casa de Rick procurando por Nina. Nina e Rick comentam que nunca estiveram em uma festinha desse tipo e começam a emendar na conversa assuntos de família e sobre a vida no geral. No outro quarto, Jimmy, que chegou na festa, tenta dar um trato na Sra. Bender, que está muito louca, mas quando ele vai plantar a mandioca, ela retoma sua consciência e percebe que não é o Rick e faz omelete com os ovos de Jimmy, o chamando de aproveitador. Rick no quarto com Nina está quase conseguindo fazer um encontro de línguas quando entra a Sra. Bender, novamente doidona, perguntando para Rick quem é essa garota e logo em seguida o chefão da máfia lituânia, questionando Rick que história é essa que ele tem ouvido de que a família de Rick é a mais perigosa da cidade. Sua família é mafiosa? Perguntam Nina e a Sra. Bender. Rick, percebendo
vendo que iria dar ruim na frente das mulheres, decide entrar no jogo e dizer que a família dele iria acabar com a família do chefão. Nesse momento, Nina sai correndo, pois diz que não quer ter esse tipo de pessoa por perto dela, e para ajudar, chega exatamente agora um outro cara que dá o recado do Carles para Rick na frente da Nina. Carles disse: amanhã é o último dia da aposta, então se não fizer o serviço completo na garota até meia-noite, é melhor ter os $1000 que deve para ele, ou Carles vai ficar muito bravo. Pessoal, a vida de Rick virou de cabeça para baixo, e se ele não cumprir a aposta, eu acho que ele vai dar uma ida rapidinha ali no céu, sem previsão de volta. Nina, após ouvir tudo isso, tenta bater em Rick com a bolsa, mas ela acerta o policial que estava chegando bem na hora, e agora ela também vai presa junto com o chefão da máfia e com Kevin, que acerta uma mãozada no policial quando queria acertar Rick. Rick vai até a prisão ver como está Nina, e ao chegar encontra o diretor da escola sendo preso por colocar câmeras em lugares impróprios proibidos por lei. O filme mostra nesse momento Justin Bieber passando sendo preso também. Rick consegue ver Nina e ela diz a ele que estava realmente gostando dele, mas que agora não quer vê-lo mais, depois de tudo que ela descobriu dele. Ela o manda embora dali e ele fica triste. Rick, ao chegar em casa, recebe uma ligação de seu pai muito bravo com ele, pois ele agora está demitido, foi preso por uma noite devido aos rumores dele ser da máfia e que Rick está de castigo por isso. Rick sobe para seu quarto e agora ele está com coceiras e olha e percebe que pegou o chato. A Santa Lola aparece e diz a ele para não perder a fé. Ela ainda complementa dizendo que é para ele parar de pensar com a cabeça de baixo, pois ele tem duas cabeças. O filme volta ao início onde tudo começou e mostra Rick indo à igreja para confessar seus pecados. E confessa dizendo que deu uma molhada na linguiça algumas vezes com a senhora Bender. O padre fica nervoso com ele, pois agora sabe quem o passou o chato. A cena muda e a senhora Bender chega na casa de Rick e pergunta sobre a mãe dele. Rick responde que sua mãe tentou dar uma falecida de leve e que foi por culpa dela, diz ele mostrando a carta para ela. A senhora Bender diz que deveria estar muito chapada quando ligou para a mãe do Rick, e Rick diz que foi muito bom as aventuras deles juntos, mas que não vai acontecer mais, pois ele quer focar no que é certo agora. Rick vai ao hospital visitar sua mãe, e ao entrar em um quarto, a enfermeira lhe diz que ela deu uma leve falecida há 20 minutos. Rick começa a chorar quando ouve a voz de sua mãe, e na verdade a enfermeira estava se referindo a uma mulher do leito ao lado. Sua mãe lhe diz que está tudo bem, e que realmente ele ter feito coisinhas com a sua melhor amiga Bender a pegou de surpresa, mas nada que não passe. No dia seguinte, vemos Rick com Carles e sua mão presa em uma morsa. Carles assusta Rick, mas confessa que jamais faria alguma coisa de mal com ele, pois ele fez o pai dele suar pensando que a família de Rick era mais perigosa que ele. A cena muda e Rick está questionando sua advogada se ela vai conseguir limpar as acusações de Nina. Sua advogada responde: sim, consigo, faço por $2000. Rick fala que não tem esse dinheiro e ela fala que ou são os $2000 ou ser estagiário dela em meio período ou ainda ele vender um rim, pois ela conhece um cara que o compra. Ele sem pensar aceita ser estagiário dela. Rick no outro dia vai falar com Nina e pede desculpas a ela por tudo. Ele diz que agiu como um babaca, mas que gosta muito dela. Nina concorda que ele tem agido como um babaca, mas ela fala para ele que gosta mesmo dele. Rick ainda fala que também gosta de ajudar as pessoas de verdade e Nina responde que eles têm mais coisas em comum do que ela pensava. Nesse momento, Rick consegue fazer o tão esperado encontro das línguas com Nina. A cena muda e vemos que agora Billy está trabalhando em uma casa noturna e sua mãe o reconhece. Enquanto Billy explica para sua mãe que está trabalhando, sua mãe percebe que ele ficou em ponto de bala. Billy corre para o banheiro e do nada aparece sua mãe dizendo: eu não sou sua mãe, sou sua santa e você tem sido um menino muito mau. E ela termina dizendo que está muito preocupada com os livros da biblioteca, pois já se passaram do prazo de devolver e ele nunca conseguirá desgrudar aquelas páginas. E o que vocês acham que irá acontecer agora com Billy e essa sua santa? Deixa aqui nos comentários sua opinião e compartilhe esse vídeo no grupo dos seus amigos para ajudar o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!